Olá, minhas fruginhas, mais uma vez, graça e paz a todas. Vamos também à leitura do dia 13, tá? E o tema é raízes familiares. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías capítulo 49, versículo 15. Raízes. É sobre este tema que este livro trata. São elas que formam a visão que temos de nós mesmas, de casamento, de marido, filhos e legado. Por essa razão, diz respeito diretamente à herança que recebemos dos nossos pais e de seus efeitos duradouros, tanto positivos quanto negativos. Vejamos algumas influências das raízes familiares com as quais podemos lidar ao longo da vida e que precisam ser identificadas a fim de serem curadas. As raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Não exagero quando digo que elas estão presentes até no seu jeito de fazer café, ou quando diz frases como: não esqueça de levar a blusa, pegue o guarda-chuva que vai chover, ou menino, você não é todo mundo. São tantas as ações automatizadas, fruto do nosso subconsciente, que elas nos parecem normais e verdadeiras. Naturalmente, estou me referindo à sua primeira casa, a família na qual você cresceu e de onde veio, que designaremos de família semente. Diferente desta, a segunda família seria aquela que você escolheu. As raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Se uma pessoa teve problemas com a mãe, por exemplo, e esta falhou em exercer a maternidade de maneira adequada, ou até mesmo abandonou os filhos, podemos nos perguntar: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? O amor materno é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e proteção para expressar seu amor por nós. Tal analogia mostra quão improvável é que uma mãe se esqueça do filho, especialmente durante o processo de amamentação, pois seu corpo dispõe de um alerta que sempre a recordará dessa fase tão bela. Ainda assim, a ferida causada pela figura materna ou por sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos. O filho ou filha pode ter se tornado uma pessoa com desconfiança crônica de tudo e de todos, que repele as expressões de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Deus, entretanto, garante que mesmo que a mãe ou o pai se esqueça de um filho ou de uma filha, ele jamais se esquecerá de nós. Essa certeza reconfortante nos faz perceber que a nossa verdadeira raiz não está exclusivamente vinculada à figura materna ou paterna. A nossa raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e a responsabilidade de cuidar de nós. As raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. Carregamos uma herança emocional que escorre para a área dos relacionamentos, para o modo como enxergamos o mundo, o que entendemos como conceito de ser igreja e a vida íntima com Deus. Essa herança tanto pode reforçar quanto minar o que é de Deus em nós. Por isso, não há como negar a importância dessas raízes. Nesse caso, o problema maior não são as dificuldades, as circunstâncias ruins ou o sofrimento dos demais, e sim como nos vemos e nos relacionamos com Deus, tendo em vista o que herdamos dos nossos familiares. É imperativo que hoje aprendamos a redefinir o nosso presente e futuro, assumindo posições de vitória e nos abrindo para a cura divina. Hoje é dia de permitir que Deus cure as suas raízes familiares. Talvez o relacionamento com seus pais precise de restauração e Ele esteja instruindo você a pedir-lhes perdão.
O Senhor está lhe dando a oportunidade de escolher perdoar aqueles que fizeram parte da sua constituição e criação, os quais, quem sabe, tenham ferido você, ou tenham sido feridos também por suas atitudes. Talvez você tenha sido uma filha desobediente e deva confessar aos seus pais perdão pela filha que fui até aqui. Escolha ser alguém diferente a partir de agora. Caso a sua raiz paterna ou materna seja saudável, você provavelmente vive um amor que independe do que faz ou do que é como filha, e está sob uma autoridade amorosa que a capacita e lhe dá coragem para avançar. A coragem que faltava a Gideão por pertencer a uma família disfuncional, que se considerava pequena demais. Mesmo assim, todas temos feridas para entregar aos pés da cruz. Seja qual for a sua realidade, hoje é dia de lembrar que Deus é Pai e que a paternidade dele abraça você, qualquer que tenham sido as suas raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis. E famílias disfuncionais, por sua vez, têm a tendência de gerar famílias disfuncionais. Se você veio de um lar desestruturado, é possível que esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos em sua segunda família. No entanto, Deus está constantemente advertindo: não precisa ser assim. Quero curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. Hoje também é dia de lembrar que Deus é o pai do órfão e o juiz da viúva. Ele faz o solitário habitar em família e diz às viúvas abandonadas: o seu Criador é seu marido. Isaías, capítulo 54, versículo 5. O desafio de hoje é que você seja o canal de restauração da raiz dessa árvore genealógica, a fim de que ela produza bênçãos até 1000 gerações, como diz Jeremias. Lembre-se de José do Egito e não perca tempo murmurando acerca do seu passado. Ele nos mostrou que é possível vir de um ambiente familiar cheio de inveja, brigas, mentiras, enganos e traições, e ser uma bênção, não só para a sua geração, mas para seu país e os próprios familiares que o rejeitaram e feriram. Mulher, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. O seu futuro depende da sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Aleluia. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere e caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Seja livre. Aleluia, glória a Deus. Raízes familiares, né? São elas que formam, né, a visão que temos de nós mesmos, de casamento, de filhos, né, maridos, legados. E assim, tratando de família, cada uma veio de um tipo de família. E seja qual for o tipo de família, elas influenciam a nossa vida, né? E de amplas maneiras, né? De várias maneiras. E as nossas vidas são influenciadas pelas raízes familiares. E é importante que a gente saiba identificar, né, esses tipos de influências, se são boas, se são ruins, né? E se são ruins, né? Se foram experiências ruins, negativas, né? Precisamos identificar o que precisa ser curado. E é interessante que ela fala que as raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente, né? E elas estão presentes em algumas atitudes, né? Em algumas coisas que falamos, né? E talvez você se pegue falando coisas, né? Que sua mãe, seu pai falava, né? Para os seus filhos, né? Ou talvez que você viu seus pais falando, né? Nos relacionamentos deles ali, talvez você estiver falando da mesma forma, da mesma maneira, com as mesmas palavras até, né? Para o seu marido. E por quê? Elas influenciam o nosso subconsciente. De uma certa forma, a gente acaba que reflete isso, né? E então, assim,
nós precisamos nos atentar a isso, né? Em como, né, em como agimos e falamos, né, com os da nossa casa e principalmente, né, e principalmente o que estamos falando, que tipos de atitudes estamos tendo. E muitas das vezes você viu seu pai, sua mãe fazendo e você está repetindo isso dentro do seu lar. Principalmente o que não foi bom, né? Porque o que for bom, né? O que for bom, amém, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o que não foi bom, o que não foi de bom na atitude do seu pai, da sua mãe, né? Muitas das vezes você pode estar repetindo isso dentro da sua casa, então você precisa se atentar a isso, porque as raízes familiares, elas também influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Então, talvez você teve problema com sua mãe, você teve problema com seu pai, né? É, e, e assim, né? A gente sabe que muitas pessoas são feridas, né? Por causa do comportamento do pai, da mãe, ou às vezes pelo abandono também, né? Muitas pessoas foram, né? Abandonadas pelo pai, pela mãe, quando pequenos, né? Crescem, né? Com com a rejeição, com o abandono, e isso gera uma ferida profunda. E nós só não podemos nos esquecer que apesar de todas as feridas que possam ter sido causadas na nossa vida, por conta da nossa família raiz, vamos dizer assim, na família semente, na verdade, que ela chama, né? A família semente, né? Por seja qual for a ferida que foi causada, né, na sua vida, talvez por atitude do seu pai, da sua mãe, né? A gente não pode se esquecer, né, que nós temos o amor de Deus, nós temos um pai, né, que não se esquece de nós, né? Não se esquece de nós e nos ama de forma muito, muito profunda. E o que a gente precisa entender é que a nossa verdadeira raiz, ela não pode estar vinculada, né, ao nosso pai e à nossa mãe. A nossa verdadeira raiz, ela tem que estar, né, em Deus. Ela pode e deve estar em Deus, né? Porque ele assume a responsabilidade de cuidar de nós. O pai e a mãe podem vir em algum momento não conseguir cuidar de nós, ou talvez lá na sua infância, na sua adolescência, né, ou na sua juventude, o seu pai ou sua mãe, né, não pôde, né, cuidar de você, ou talvez te machucou, te feriu, né? Mas ainda assim, Deus, ele assume essa responsabilidade de cuidar de nós. Ainda que um pai ou uma mãe venha se esquecer, né, do seu filho, né? Ainda no caso que ele usa, né, a mãe, né? Ainda que a mãe possa esquecer o seu bebê que ainda mama, né? Ele não se esquece de nós. Ele, como pai, ele cuida de nós, né? Ele cuida de nós, de cada uma de nós. Então, as raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. Então, a gente carrega uma herança emocional que escorre, né, para as áreas do relacionamento, para o modo como enxergamos o mundo, né, e o que entendemos como conceito de ser igreja, a vida íntima com Deus. E então, a gente não pode negar a importância dessas raízes, né, das raízes familiares, porque isso pode tanto reforçar quanto minar, né, o que é de Deus em nós. E por isso que a gente precisa, né, permitir que Deus cure, né, as raízes familiares, né, as nossas raízes familiares. Eu não sei, né, como que foi e como que está as suas raízes familiares, mas talvez você precisa restaurar o relacionamento com seu pai, com sua mãe, né? Com seu irmão, né, sua irmã, não sei, né? E talvez o Senhor está te instruindo, né, a pedir perdão por algo
quer dizer, pedir que você libere o perdão, na verdade, né? E também por algo que você fez, né? Talvez você não foi a filha perfeita, né? Talvez você foi a filha que deu muita dor de cabeça, né? Para o seu pai, para sua mãe. Então, talvez o Espírito Santo de Deus esteja instruindo você a pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe. Ou talvez seja o contrário, talvez o Espírito Santo de Deus esteja te instruindo a conversar com os seus pais e liberar o perdão também. Né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Talvez você foi ferida, mas talvez você também feriu, entenda? E muitas das vezes nós precisamos ter maturidade para isso, porque às vezes sim, somos feridas, mas muitas das vezes também ferimos. Então temos que ter maturidade para entender isso. Então muitas das vezes você sim vai ter que liberar perdão, mas muitas das vezes sim, você também terá que pedir perdão. E aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos, né, nos abrir, né, para a cura divina. Se você se encontra nessa situação de que foi ferida ou que talvez feriu, né, seu pai, sua mãe, alguém da sua família, né, você precisa se abrir para a cura divina. Passar por esse processo de reconhecer e de tomar a atitude que você precisa, seja para pedir perdão, seja para liberar o perdão. E talvez você esteja naquela, né, naquela situação de que a sua raiz seja paterna ou materna, ela seja saudável. Você passou por um lar estruturado, né? Você passou por uma família que realmente, assim, né, com os pais com casamento estabilizado, né, um casamento respeitoso. Então você passou por uma família, né? Fala assim, passou porque quando você esteve dentro de casa, né? Porque a maioria, com certeza, que estão me ouvindo já estão casadas, já estão nas suas casas, né? E então assim, então você esteve num lar saudável, né? Num lar cheio de amor, de cuidado, né? Que você teve apoio para seguir seus sonhos, seus projetos. Mas ainda assim, né? Ainda que nós nos encontremos nessa situação, né? De uma raiz saudável familiar, né? Todas nós temos feridas que precisamos entregar aos pés da cruz. Todas nós. É importante que a gente reconheça isso. Às vezes podemos estar mas está tudo bem, né? Está tudo bem mesmo? Tem certeza que não tem nenhuma ferida que você precisa entregar aos pés do Senhor? Né? Tem certeza que não tem nada no seu coração que precisa ser curado? Então a gente precisa se avaliar, né? Se analisar. Então hoje é dia de lembrar que Deus é Pai e que a paternidade dele abraça você, independente de qual tenha sido as suas raízes familiares, independente de como foi a sua família, se foi estruturado, se não foi, se foi disfuncional, se não foi. Você tem um pai que te abraça, que te ama, né? Independente da sua raiz familiar. Né? E aqui ela pauta algo muito interessante. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis. E famílias disfuncionais, por sua vez, né, tem tendência de gerar famílias disfuncionais. E se você veio de um lar desestruturado, é possível que esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos em sua segunda família. Então, isso, se você se enquadra aqui, né, na segunda parte, talvez se você veio de um lar disfuncional, de um lar desestruturado, se atente para que você não esteja repetindo, né, comportamentos nocivos, repetindo erros, né? E porque não precisa ser assim, não precisa ser assim. O Senhor, ele quer curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. Então não importa se seu pai, sua mãe fez com você. Aleluia. Não importa. Não importa. Se seu pai e sua mãe fez com você lá atrás, você não precisa repetir isso. Você não precisa manter
o mesmo comportamento. Você não precisa, melhor dizendo, né, levar a sua família para o mesmo rumo. Aleluia. Você tem a oportunidade de mudar o rumo da sua geração, né? Se fez até você. A partir de você não vai fazer mais, não vai falar mais, não vai ter a mesma atitude. Aleluia. O Senhor está te dando a oportunidade de mudar. E não só de mudar você, né? Mas mudar toda a sua geração. É muito profundo hoje. Então, o desafio de hoje é que você seja o canal de restauração da raiz dessa árvore genealógica, a fim de que ela produza bênçãos até 1000 gerações, como diz Jeremias. Lembre-se de José, não perca tempo. Gente, eu acredito que todas vocês conhecem a história de José. José teve seus sonhos, relatou seus sonhos, os irmãos ficaram com inveja, quase que mataram ele, né? Foi vendido como escravo, né? Foi traído, né? Passou por inveja, por engano, por briga, passou pelo pacote completo, né? Vamos dizer assim, ele passou pelo pacote completo. Porém, José, ele decidiu ter uma postura totalmente diferente. Ele poderia vou colocar assim, né? Pago com a mesma moeda em que ele foi tratado. Mas ele te permitiu. A Bíblia não dá esse detalhe, tá? Eu estou conjecturando. Mas eu acredito que nesse processo que José esteve ali no Egito, até ele se encontrar com os irmãos dele, devido à fome que esteve na terra, eu estou conjecturando. Eu acredito que nesse período, Deus tratou o coração de José. José que permitiu ser curado pelo Senhor. E por isso a postura dele foi totalmente diferente quando ele encontrou com os irmãos dele, né? E ele optou ele escolheu ser uma bênção, né? Não só para a sua geração, mas não só para a sua geração, para os filhos dele, tudo, né? A geração dele, mas também para o país dele e os próprios familiares que o rejeitaram e feriram. Então, olha o que uma postura pode acarretar. Olha o que uma decisão, melhor dizendo, pode acarretar. E aí eu te pergunto, qual é a sua decisão? Você vai decidir ser uma bênção para a sua geração, né? Para mudar o rumo da sua geração, né? Das gerações futuras, ou não. Você vai preferir não ser esse canal de bênção, de mudança para a sua geração. Aleluia. Então, não perca tempo, sabe? Não perca tempo reclamando do seu passado. O passado não tem como você mudar. Já está falando, né? Passou, está lá atrás o que aconteceu. Não tem como você mudar o passado, mas você pode escolher mudar o seu futuro. Meu Deus. Você pode escolher mudar o seu futuro. Então, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. Mas você pode. O seu futuro depende da sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Talvez até hoje você está caminhando com ferimentos, você está caminhando machucada, você está caminhando ferida, né? Mas hoje, escolha deixar de caminhar ferida. Escolha caminhar, aleluia, curada pelo Senhor. Permita que o Senhor cure, que tem feridas aí, né? Feridas familiares, permita que o Senhor cure. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de ser curada, para que você caminhe curada. Aleluia. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere e caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tenha para você. Seja livre. Muitas mulheres acorrentadas, presas ao passado, a feridas, a traumas, a situações. E Deus está te convidando para ser livre. O Senhor nos fez para ser livres e não escravas de feridas, não escravas de traumas, não escravas de situações, sabe?
O Senhor quer que você seja livre, mas a escolha é sua. Então escolha fechar este ciclo de feridas. Perdoe. Se é para perdoar, perdoe. Não fique resistindo, não fique remoendo. Talvez você já esteja anos remoendo uma situação que aconteceu com você lá na infância, que aconteceu com você lá na sua adolescência, na sua juventude, não sei. Talvez você já esteja anos carregando essa ferida. Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de fechar isso, encerrar, te libertar disso. Então o Senhor quer que você seja livre. Aleluia. Livre, libere o perdão que precisa ser liberado. Você já foi perdoada pelo Pai. Aleluia. Você já recebeu o perdão de Deus sobre a sua vida. Então libere da mesma forma o perdão para quem você precisa se liberar. Aleluia. E caminhe naquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. A escolha é sua. Então, esse é o devocional que eu deixo para você. No dia 13. Aleluia. E na próxima leitura nós vamos estar fechando, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos estar fechando a semana 2. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. E até o próximo devocional. Fiquem com Deus.